Verdadeiros discípulos permanecem em Jesus e prova do amor que temos por Ele. Olá, mulheres lindas e abençoadas, aqui é a Simone do Grupo Proverbiando. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura. Nós estamos lendo o livro de João e hoje nós vamos começar João capítulo 15. Nós vamos ler dos versículos 1 a 8, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que der fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. E quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muitos frutos, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Uau! Que palavra linda essa palavra do Senhor Jesus para nós. Sabe, esse capítulo ele começa com eu sou. Durante o decorrer todo do livro de João, Jesus sempre vai mostrando quem ele é. Eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, e agora ele nos diz, eu sou a videira verdadeira. Ou seja, vocês são os ramos e precisam estar em mim, precisam permanecer em mim para que vocês deem frutos. E essas são as últimas palavras de Jesus. Alguns estudiosos acreditam que são as últimas palavras antes da cruz, porque lá no finalzinho do capítulo 14, Jesus chama os discípulos para saírem de onde eles estavam. Ele diz assim, levantem-se, vamos sair daqui. E eles estão caminhando rumo ao jardim, onde ele foi preso. E ele vai explicar aqui para eles sobre o permanecer. E ele usa então essa linguagem da videira. Ele mais uma vez mostra que sem ele nós não podemos nada. Sabe, verdadeiros discípulos permanecem. Verdadeiros discípulos permanecem em Jesus e prova do amor que temos por Ele. Permanecer em Jesus é a prova de que nós estamos nele, de que nós o amamos de verdade. Porque falar é muito fácil, mas a prática, sabe, permanecer de verdade é que prova que nós somos discípulos dele. Até porque quando Jesus falou isso para os discípulos, Judas não estava mais ali. Judas já tinha saído. Por quê? Porque ele não era um verdadeiro discípulo. Sabe? E hoje é isso que Jesus fala com a gente. Permaneçam em mim. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. E se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar muitos frutos. Sabe? Permanecer é estar em Jesus. E a palavra dele é que nos limpa. É a palavra dele que nos poda. Sabe, que tira tudo aquilo que não vem do Senhor. É a palavra dele que nos purifica. Quando nós estamos ali de cara com a palavra, sabe? Nós não conseguimos mais ser os mesmos. A verdade, ela vem porque a palavra de Deus é a verdade. Ela é viva, ela é eficaz e ela nos transforma. O Senhor, ele nos aceita como nós somos, mas ele não nos deixa permanecer como estamos.
Ele vai nos transformar. E se a gente permanecer nele, a palavra dele vai nos purificar, vai nos transformar, vai fazer de nós novas pessoas, discípulos verdadeiros, fiéis, que não trocam Jesus por nada. Discípulos fiéis, verdadeiros, que permanecem nele. Porque o final do versículo, no versículo 8 que a gente leu, diz que é nisso que nós somos, que nós glorificamos a Deus. Quando nós damos frutos. E é assim que a gente mostra que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus. Sabe? Não é quantas vezes a gente leu a Bíblia, não é quantas coisas a gente fez para as pessoas verem, não são as nossas atitudes simplesmente. Não é isso. O que mostra que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus e que nos faz glorificar a Deus é permanecer em Jesus. É dar frutos que se pareçam com Ele. E para permanecer, nós precisamos estar com Ele. E quando nós temos aquele confronto com a palavra, com a verdade, nós vemos o quanto nós precisamos do Senhor. Nós vemos que muitas vezes a mentira sai da nossa boca. Nós vemos que muitas vezes o engano está em nós. Nós vemos que muitas vezes nós fazemos coisas que não agradam ao Senhor. E quando a palavra nos mostra isso, não é para nos envergonhar, não é para nos julgar, não é para nos expor, mas é para fazer de nós pessoas parecidas com Jesus, melhores. E é isso que o Senhor quer de nós, que a gente permaneça e que a gente seja parecido com Jesus. Amém? Os frutos são gerados após a poda. Então, quando nós somos limpos pela palavra, nós conseguimos permanecer no Senhor. E esse é o convite dele para nós nesse dia. Permanecer nele. E ele em nós. Aí sim, nós vamos dar frutos. E você pode, nesse momento, fechar seus olhos junto comigo para a gente orar. E pedir ao Senhor isso. Senhor, nós te pedimos nesse momento, poda, tira de nós tudo aquilo que não vem do Senhor. Arranca da nossa vida tudo aquilo que não te agrada. Mostra através da tua palavra, da tua verdade, quem nós somos de verdade. E nos faz ser parecidos contigo, Senhor. Mesmo que isso doa em nós. Mesmo que essa verdade, Paizinho, venha nos deixar constrangidos por causa do seu amor. Mas nós precisamos ser parecidos contigo. Faça, ó Deus querido, com que nós venhamos dar frutos. E que o nosso fruto, Deus, seja parecido contigo. Que nós sejamos como o Senhor é. Nos ajuda a permanecer em Ti. Porque sem o Senhor, nós não podemos fazer nada. Sem Ti, nós não somos nada. Sem Ti, nós não conseguimos nada. Sem Ti, nós não podemos nada. Fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu te abençoo com essa palavra. Em nome de Jesus.